Seja bem-vindo ao Workshop Japonês Descomplicado, um evento onde eu ensinarei a metodologia que criei para aprendizado rápido de japonês. Me chamo Mariana Kataoka, sou professora de japonês e já ajudei mais de 300 pessoas presencialmente. O método de estudos que utilizei comigo mesma e que ensino aos meus alunos faz com que se torne possível aprender japonês em um espaço muito curto de tempo. Mais especificamente, com ele será possível se comunicar em japonês em 10 meses ou menos. Para criá-lo, eu me baseei em estudos sobre o funcionamento do cérebro humano unido às filosofias milenares japonesas. E o mais incrível de tudo é que ele é muito simples. Eu sei, parece uma promessa boa demais para ser verdade. Se eu estivesse no seu lugar, talvez eu também não acreditaria. Mas eu vou te mostrar como é possível alcançar este objetivo. Para isso, vou te contar um pouco da minha história rumo à fluência para que também possa trilhar o mesmo caminho e chegar à fluência do japonês muito rápido. Iniciei meus estudos de japonês aos 12 anos de idade no Brasil. Era como você, queria muito aprender japonês, mas tentei por vários métodos de estudo e não tive resultados. Fiz aulas presenciais e também online. 10 anos se passaram e a minha irmã recebeu um convite para ser cantora profissional no Japão. E eu precisava ir com ela para apoiá-la naquela jornada tão difícil. Eu tinha 23 anos na época e não imaginava que a mudança para o país estrangeiro seria tão difícil e desafiadora. Eu achei que aqueles 10 anos de estudo seriam mais que suficientes para eu conseguir me virar no Japão. Mas eu cheguei lá e, para minha surpresa, não consegui entender quase nada do que eles falavam. E fomos morar justamente em Tóquio, onde você não sobrevive se não falar japonês. Porque não tem brasileiros para te ajudar. Você não tem noção do meu sentimento naquele momento, de tão desesperador. Ficava pensando: como vou conseguir um trabalho aqui? Como vou sobreviver no Japão deste jeito? Pensei muitas vezes em desistir e voltar para o Brasil, mas decidi continuar lá e encarar o meu problema de frente. E para isso, precisava aprender japonês no menor tempo possível. Era isto ou voltar para o Brasil, pois se não soubesse japonês, nunca iria conseguir um emprego em Tóquio. Dessa forma, não conseguiria me sustentar lá por muito tempo com os recursos que tinha. Então, comecei pela raiz do meu problema, a forma de estudar. Me aprofundei em estudos sobre o funcionamento do cérebro humano no aprendizado de idiomas. Também comecei a frequentar uma escola de idiomas muito boa lá em Tóquio, com uma metodologia excelente. Com isso, consegui me comunicar no dia a dia em 6 meses e em 10 meses falar praticamente como nativo. Em 10 meses, aprendi muito mais coisas do que em 10 anos de estudos no Brasil. Você deve estar pensando, mas ela tem facilidade com idiomas. E tenho que te dizer que é muito pelo contrário. Sempre quis aprender idiomas, mas era péssima para isto. Sempre ficava de recuperação inglês e espanhol na escola. Mas eu quero te mostrar que não é necessário nenhum dom especial para idiomas. Você só precisa da técnica correta de estudos. Com isso, até uma zero à esquerda em idiomas como eu consegue aprender. Mas não pense que foi fácil. Depois de 3 meses que estava no Japão, finalmente consegui passar em uma entrevista de emprego em um restaurante, depois de várias tentativas mal sucedidas, mesmo eu não conseguindo me comunicar muito bem na época. Por muitas vezes fui humilhada por japoneses, por ser estrangeira e não saber muito bem o idioma. Mas tive muita sorte, pois na minha trajetória no Japão conheci pessoas realmente muito boas que me ajudaram a superar todas as dificuldades. Os meus amigos do trabalho, por várias vezes, iam mais cedo para o restaurante para estudar comigo e me ensinar. Sempre, quando algum cliente era grosseiro comigo, eles falavam para eu não me importar e seguir em frente, que eles iriam me ajudar no que precisasse.
Esses são os meus amigos. Mas a pessoa mais importante foi o Sakamak-san, meu chefe, que acreditou em mim, me contratando e me deu essa chance maravilhosa de poder trabalhar e conviver com japoneses. Só com isso pude entender a forma de pensar deles, os seus costumes e a cultura a fundo. Isso com certeza me ajuda muito como professora, pois a cultura e a língua estão totalmente entrelaçadas. E por que eu estou aqui falando tudo isso para você? Porque quero poder te ensinar tudo o que sei sobre o estudo de japonês. Não quero que ninguém passe pelo sofrimento que passei. E o melhor do meu método é que qualquer pessoa pode aplicar e conseguir excelentes resultados. Muitos acham que quando estão em idades avançadas não conseguem mais aprender um idioma novo. Mas isso é mito. Só é preciso utilizar a metodologia correta. Nesta série de vídeos, vou te ensinar no que consiste o meu método, que possui duas vertentes. A primeira é a forma de estudar, e a segunda é o conteúdo de japonês que aprendi apenas no Japão. Você vai ver que aprender japonês não é tão difícil quanto você pensa, é só utilizar o método correto. Agora chega de enrolação, vou te explicar como funciona o meu método. A vertente de técnica de estudos possui 4 pilares. O mais importante deles é focar nas atividades ativas ao invés das passivas. E o maior erro dos estudantes de japonês e dos métodos atuais de estudos do idioma é que eles são baseados em atividades passivas. Vou te explicar melhor. Imagine a seguinte situação: você quer aprender a fazer uma determinada receita. Você vê o chefe preparando o prato, mas você não coloca a mão na massa, apenas observa. Isso é uma atividade passiva, no qual você apenas observa e tenta compreender o que está sendo transmitido. Porém, após ver a receita ou alguém cozinhando, você tenta preparar aquela comida. Isso é uma atividade ativa, pois você está colocando o que aprendeu em prática. E qual a vantagem das atividades ativas? Que é apenas durante a execução que você realmente aprende a fazer, pois neste momento seu raciocínio e memória são muito mais exigidos do que apenas observar, uma vez que é preciso lembrar dos ingredientes, da ordem de fazer e de como fazer. Na primeira vez que tenta fazer o prato, provavelmente não ficará igual ao do chefe. Então você pesquisa a receita na internet novamente, pergunta para ele e vê onde errou. Já na segunda vez, o prato ficou bem mais gostoso, pois conseguiu corrigir os erros que tinha cometido. Só que sabe que ainda é possível aprimorar mais. Chegará uma hora que você estará tão habituado que não vai precisar pensar muito. E o maior erro de algumas pessoas que estão tentando aprender japonês é utilizar a maior parte do seu tempo em atividades passivas ao invés de focar nas ativas. Agora você deve estar se perguntando: mas o que são essas atividades ativas e passivas nos estudos de idiomas? Em um idioma, nós temos 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. As atividades ouvir e ler são passivas e falar e escrever são ativas. As atividades passivas estão inseridas nas ativas, ou seja, alguém que sabe falar também consegue entender. E do mesmo modo, alguém que consegue escrever também consegue ler. Ao mesmo tempo, alguém que entende e lê pode não conseguir falar e escrever. Por isso, devemos utilizar a maior parte do nosso tempo em atividades que exijam a fala e a escrita. Não estou falando que você não deve praticar o entendimento auditivo e a leitura, mas isso só deve ser 20% dos seus estudos. Igual a pessoa que vê o chefe cozinhando uma vez, pega a receita e tenta pôr em prática. Mas nada te impede de ouvir o idioma falado nos momentos em que você não estiver estudando. Mas em momentos que você estiver fazendo outras atividades, como lavar louça, fazer exercícios físicos, etc. Isso com certeza será algo a mais no seu aprendizado.
Muitas pessoas que estão estudando japonês pegam frases prontas, colocam em aplicativo de memorização espaçada, como o Anki, e ficam repetindo aquilo várias e várias vezes. Ou seja, durante os estudos, fazem apenas atividades passivas repetidamente. Talvez você esteja estudando japonês dessa forma. E qual o problema desta atividade? Que desta forma a pessoa apenas vê aquela receita várias e várias vezes, mas não está colocando a mão na massa. Não está conseguindo enxergar as suas reais dificuldades, corrigir os seus erros e estudar mais a fundo uma determinada coisa. Por muito tempo eu estudei desta forma e cheguei no Japão e me frustrei por não conseguir falar o idioma. Eu apenas não quero que você sofra o que eu sofri. Quero que utilize o caminho mais curto para chegar à fluência agora mesmo. E não gaste anos e anos para aprender japonês igual eu. Mas tome cuidado, eu disse, o caminho mais curto e não mais fácil, ok? Não se engane pensando que eu vou te dar alguma fórmula mágica ou algo do tipo. Eu vou te ensinar um caminho, a vestimenta mais confortável, o que você deve levar na sua viagem, mas quem precisa trilhar ele é você. Então, vou te propor uma atividade para pôr em prática a teoria que te ensinei hoje. Esta é só uma das atividades de estudo que eu tenho para este princípio. Logo que sair desta aula, já coloque ela em prática. Ela te ajudará muito nos estudos de gramática. Agora você vai pegar um papel e caneta para anotar o passo a passo. Passo 1. Caderno. Pega um caderno grande, exclusivo para o estudo de sentenças. Divida as páginas ao meio. A primeira metade fica reservada para as frases em português e a segunda para as frases em japonês. Passo 2. Material confiável. Pegue as frases em algum material confiável para escrever em japonês e a tradução. Se quiser, o meu e-book tem várias frases para quem está começando. Eu enviei ele de forma gratuita no seu e-mail no dia seguinte da inscrição deste workshop. Passo 3. Escreva. Escreva primeiro a sentença em japonês, depois a tradução dessa frase ao pé da letra em português. Ou seja, deixe na ordem das palavras igualzinho da frase em japonês. Por exemplo, nós temos a frase eu participei de uma maratona em português, mas no japonês ela é assim: Watashi wa marathon daikai ni demashita. Então, ao pé da letra, este verbo demashita é sair no passado. Então, você precisa colocar na parte em português da seguinte forma: eu, na maratona, saí, entre parênteses, participei. Porque este verbo, neste contexto, tem este sentido de participar. Vale buscar o significado das palavras e da gramática neste momento para entender a sentença. Passo 4. Construa as frases. No dia seguinte, veja se você consegue construir mentalmente as frases em japonês. Então, tampe a parte em japonês, leia a sentença em português e tente fazer a tradução. Passo 5. Verificação. Destampe a parte em japonês e verifique se a sentença que você fez está correta. Passo 6. Marquinha. Coloque uma marquinha a lápis nas que você errou para poder apagar depois que você já aprendeu. Passo 7. Repita o processo. Repita o processo no dia seguinte. Coloque no caderno também frases novas. Passo 8. Revisão. Revise estas frases nos dias seguintes. Repita este processo mais vezes com as frases que você colocou a marquinha. Passo 9. Coloque no Anki. Depois de alguns dias com exercício no papel, coloque as frases que você estudou no aplicativo Anki, que é aquele de repetição espaçada, mas em um deck apenas de sentença. Na parte da frente, sempre coloque em português e atrás em japonês.
Passo 10. Revise o Anki. Revise este aplicativo todos os dias. Dessa forma, seu desenvolvimento nos estudos vai ser semelhante ao do aprendiz que coloca a mão na massa, que busca cozinhar em vez de apenas observar quem já sabe. Pessoal, então nesta parte da aula nós vamos aprender uma técnica muito eficiente para o aprendizado de vocabulários. Muitas pessoas têm dificuldade na memorização de vocabulários no idioma japonês, porque é totalmente diferente do português. Então, essa técnica vai te ajudar muito e já coloque ela em prática. Então, o exercício vai funcionar da seguinte maneira: todos os dias vocês vão pegar palavras novas. Todos os dias vocês vão aprender palavras novas. Isso é muito legal porque vocês vão sentir o desenvolvimento e vai ajudar muito a não desanimar nos estudos. Vocês vão fazer uma lista de vocabulários com a palavra em português, a palavra em japonês e uma frase de exemplo. Vocês vão colocar no caderno e depois vão passar para o aplicativo Anki, que tem em celular e também no computador. Então, como que nós vamos escolher estes vocabulários, né? Então, o mais importante é nós pegarmos este vocabulário em um material confiável. Tem o meu e-book, mas você pode pegar em materiais didáticos diversos. Também é possível pegar em conversas do dia a dia, né? Ou em filmes, você pega, pesquisa aquilo e coloca na sua lista, né? Inicialmente, pegue vocabulários utilizáveis no dia a dia. Então é muito importante que nós não peguemos palavras muito complexas que nós não vamos utilizar. Depois, quando você aprender um número considerável de vocabulários do dia a dia, você começa a aprender vocabulários mais complexos. Mas o mais importante, inicialmente, é conseguir se comunicar. Tome cuidado para não pegar a palavra em português e traduzir para o japonês. Por quê? Quando você traduz uma palavra, aparecem várias opções e pode ser que você pegue uma palavra que não é utilizada no dia a dia. Então faça sempre o contrário. Pegue uma palavra em japonês e veja a sua tradução. Não utilize o romaji. Evite utilizar o romaji. Utilize o kanji ou o hiragana e o katakana. Se você não souber o kanji, né, você pode utilizar o hiragana e conforme você for aprendendo, você vai utilizando o kanji. No caso de verbos e adjetivos, sempre pegue na forma não conjugada. Então, no meu e-book eu explico direitinho o que é essa forma não conjugada. No português, é o indicativo do verbo. E no japonês, o adjetivo, ele é conjugado. Então, essa é uma diferença entre o português e o japonês. E uma coisa muito importante também é que, caso seja uma expressão, coloque ela como uma palavra. O que isso significa? Existem algumas expressões que é formada por duas palavras, né, ou três. Então, são expressões que são frases. Então, nós vamos ver aqui no exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então, coloque aquilo como uma palavra inteira ali. A frase de exemplo, né? Então, nós, de novo, precisamos pegar essa frase em um material confiável. Isso é muito importante. Certifique-se sempre que a frase está correta. Porque se você colocar frases incorretas, você vai memorizar frases erradas e isso é péssimo. Evite sempre romaji. Utilize novamente o kanji e o hiragana e katakana. Coloque a tradução da frase apenas no caderno. Tradução da frase em japonês, né? Vocês vão entender por que disso. No Anki, deixe apenas a frase em japonês. Então aqui eu fiz uma listinha de vocabulários para vocês. Nós temos 3 colunas. A primeira vai ser a palavra em português. A segunda, a palavra em japonês. E a terceira, a frase de exemplo. A palavra em japonês, eu coloquei aqui o romaji
mas evitem esse romadinho. Eu estou fazendo isso porque tem muitas pessoas que estão assistindo que não sabem ainda o alfabeto, que estão no início, né? Então, a primeira coisa, antes de vocês fazerem este exercício, aprenda os 2 alfabetos básicos, que é hiragana e katakana. E o kanji você vai aprendendo com o tempo, né? E vocês vão colocar ali uma frase de exemplo. Percebam que aqui na tradução eu fiz igual o treino que eu mostrei anteriormente aqui neste vídeo, que eu coloquei as frases de acordo com a ordem que nós colocamos no japonês. Porque vocês precisam se acostumar com esta ordem. Então, quando a gente coloca no português também, fica bem mais fácil da gente se acostumar com essa ordem. Então, vamos imaginar que você ouviu ou leu em algum lugar a palavra denshirenji. Você vai lá, pesquisa no dicionário. Ah, é micro-ondas. Você pode pegar a frase que você viu esta palavra, né? Ou você procura uma outra frase de exemplo para colocar aqui. Então, eu coloquei a seguinte frase: これを電子レンジに入れてください. Então, isto no micro-ondas coloque. No português fica estranho, mas dessa forma vai ajudar vocês demais. Aqui nós temos uma lista de verbos, né? Então, o que eu falei? Nós precisamos colocar o verbo na forma não conjugada, que é a forma de dicionário, para depois vocês conseguirem conjugar de acordo com o contexto. Então, de novo, você viu a palavra tanomu. Você pesquisa, o que é tanomu? Ah, é pedir. Ok, então eu vou colocar na minha listinha aqui de vocabulários. Depois você coloca uma frase de exemplo. 注文を頼んでください. Então, o pedido, peça. Né? Então, este verbo, nessa frase, ele está conjugado. Não tem problema de você colocar aqui o verbo conjugado, tudo bem? Mas o importante aqui, nessa segunda fileira, vocês colocarem o verbo na forma de dicionário. Então, pessoal, no caderno, o que vocês vão fazer? Igual aquele exercício de gramática, vocês vão dividir as folhas ao meio. Na primeira parte, em português, na segunda, em japonês. E nessa em japonês, você coloca a palavra, só a palavra traduzida, e depois a frase de exemplo. Neste caso, você pode colocar ali a tradução, né? Porque o caderno vai ser um documento seu, desse treino, né? E por que o caderno? Porque a escrita, ela é uma atividade ativa. Ela ativa partes do nosso cérebro que apenas o computador não ativa. Então, é muito importante que vocês também treinem a escrita. Eu sei que no dia a dia nós não conseguimos fazer tanto treino no caderno, por isso que eu aconselho o Anki. Mas não deixem aí o caderno de lado, porque já foi comprovado, né, por meio de estudos, que a escrita ela ativa muitos neurônios e isso é excelente para a memorização e para o aprendizado em geral. Então agora chegamos na parte do Anki. O que é o Anki? É um aplicativo que nós temos no computador e no celular, né? Este aplicativo nada mais é do que isto aqui, que vende no Japão, mas atualmente vende no Brasil também, nas lojas Daiso. Então, para que serve isso aqui? Os japoneses utilizam muito para a memorização. Na parte da frente, eles escrevem uma coisa e na parte de trás, eles escrevem a resposta. O que é legal do Anki? O legal deste aplicativo é que ele repete as palavras ou as informações que você tem mais dificuldade. Então, ele tem ali um sistema que foi feito a partir de estudos sobre neurociência. Então, é muito, muito legal isso no Anki. Se você tem dificuldade com o aplicativo, você pode utilizar isso aqui, porque ele também é bem útil. Então, nós vamos criar um baralho só de vocabulário. O que é um baralho? Baralho nada mais é do que isso aqui. Então, você vai fazer isso no aplicativo. Na parte da frente, vocês vão colocar em português e é importante que vocês coloquem em português, porque vocês vão entender por que disso. E atrás, em
japonês. Então, você vai colocar a palavra em japonês e a frase de exemplo. Eu aconselho que, neste momento, você não coloque a tradução, né? Mas vai aí da individualidade de cada um. Então, vocês vão entender por que que eu acho que você não colocando a tradução é melhor. Então, eu vou mostrar como que vocês podem fazer isso. Eu estou fazendo no computador, mas vocês podem fazer no celular também. Então, eu primeiro, ó, coloquei no baralho de palavras japonês, que eu tenho de outros idiomas, então eu coloquei no palavra japonês. Então, aqui nós temos o front e nós temos o back, que é atrás, né? Então, na frente, eu vou pegar aqui a palavra em português. Né? Atrás, eu não vou colocar oromadi, vou colocar a palavra desse jeito. Então, se você sentir necessidade, você vai colocar em hiragana e katakana, né? Denshirendi aqui embaixo. E também você vai colocar a frase em japonês. Aqui de exemplo, né? Neste caso, eu aconselho também que vocês não coloquem o hiragana. Então, deixe em kanji mesmo para você se acostumar aí com o kanji. E embaixo eu não vou colocar nem o uromadi e também não vou colocar a tradução. E eu venho aqui e adicionar, né? Então, eu vou colocar adicionar aqui. Eu adicionei. Então, eu vou fazer com todos, né? Então, todas as palavras que você aprendeu no dia, você coloca. Ou você coloca no fim de semana, no momento que você estiver com mais tempo. Aqui você consegue gravar também a fala, né? Mas é possível também colocar áudio na parte de trás, que eu acho muito legal você colocar na parte de trás. Na parte da frente não precisa, né? Porque é em português, né? Mas na parte de trás é legal para você ver ali como que é a pronúncia. E outra coisa interessante é você colocar imagem. Por quê? Quando você coloca a imagem, você está ligando o lado esquerdo do cérebro com o lado direito. Então, essas conexões vão ajudar muito também na memorização. Se você não conseguir colocar a imagem, imagine a imagem. No momento que você estiver treinando, imagine a imagem para conseguir fazer essas conexões. Então, vamos entender as fases deste exercício. Então, a primeira fase é a atividade ativa. Qual que é esta atividade? É quando você força o cérebro para lembrar da palavra em japonês. Por isso que é importante você colocar na parte da frente em português e atrás em japonês. Porque quando você faz isso, a informação dada para você é a informação em português que já está consolidada na sua mente. E você precisa forçar o cérebro para lembrar da informação que não está consolidada, não está na memória de longo prazo. Que você já ouviu aquilo, mas ainda não está na memória de longo prazo, né? Então, é importante que vocês façam isso. Se você fizer o contrário, você vai perguntar para o seu cérebro a informação que já está consolidada. E isso não é tão eficiente. E este processo vai fazer com que a informação não consolidada passe para a memória de longo prazo. Então, se você ouvir apenas uma vez aquela palavra, você provavelmente não vai memorizar. Diferentemente das crianças. As crianças, elas memorizam mais fácil, mas nós adultos já não temos mais esta capacidade, porque a composição do nosso cérebro é totalmente diferente de uma criança. Então, a criança memoriza melhor e nós temos uma capacidade maior de raciocínio. E a segunda fase é a atividade passiva. A atividade passiva é quando a gente lê aquela frase de exemplo e tenta entender o significado. Por que ela é passiva? Porque você está buscando aquela informação em português, que é o conhecimento que já está consolidado. Então você está perguntando para o seu cérebro uma informação que já está consolidada. É que nem vamos imaginar uma prova. Você vai lá e coloca no enunciado já a resposta e você pergunta o que aquilo significa, né? Caso não entenda alguma palavra,
da sentença, você pode pesquisar no dicionário neste momento. Na ativa, não. Na ativa, você tem que forçar o cérebro. Poucas conexões neurais são ativadas neste momento, mas não tem problema, porque neste momento nós fazemos como um complemento para o entendimento do contexto, né? Então, do contexto que aquela palavra está inserida. Então, nessa atividade, você vai trabalhar as duas, a passiva e a ativa, e isso é muito interessante fazer desta forma. Por que eu falo para não colocar na parte de trás no Anki a tradução? Para você forçar um pouquinho mais o seu cérebro a lembrar o significado daquelas palavras, né? Então você ativa aí algumas conexões neurais, mesmo fazendo esse caminho do japonês para o português. Então, pessoal, o exercício é esse. É muito importante que vocês façam todos os dias. Reservem ali um tempo de 10, 15 minutos por dia para fazer esse exercício, porque ele é muito eficiente. Por hoje, deixo vocês com a meta de colocar em prática tudo que eu disse aqui. Considere o seu primeiro passo rumo à fluência. No próximo vídeo, vou te contar quantas palavras você precisa saber para se comunicar em 10 meses, além de ensinar a filosofia japonesa, que foi fundamental no meu processo de aprendizado. Deixe um comentário aqui embaixo falando o que você achou deste vídeo. A sua opinião é muito importante para mim. Espero que tenha gostado deste vídeo. Até quarta-feira. Bye, bye!